8h26. Esse é o Folha no Ar, primeira edição, que você acompanha. O oferecimento Laboratórios Clínico Bacelar e Clínica Proteus. E nós vamos seguindo com o nosso convidado de hoje, Victor Montalvão, superintendente. Você é secretário de postura ou é superintendência? Superintendência de postura. E eu até queria depois. Tá? A única diferença. Não, eu sei. É a mesma responsabilidade, só que teve um decreto 2003. É como, por exemplo, na Fundação de Esportes, né? É presidente da Fundação de Esportes. O título é um pouco diferente, mas a responsabilidade é a mesma. Eu vou brincar aqui escalão. De uma maneira curta, tá, Marco Antônio? É uma brincadeira, gente, pelo amor de Deus. O título é diferente, o salário é diferente, eu ganho menos. Mas a responsabilidade é igual, tá? Não muda nada. São as mudanças que acontecem. Tá certo. Vitor, a gente vai tá entrando no último bloco agora e tem algumas perguntas que eu sempre destaco isso, às vezes até fogem da competência da superintendência. A gente está aqui conversando porque como é o assunto principal do mês, né? O mês inteiro a gente está falando sobre isso, mas a situação está se agravando no país, os números mostram isso e a gente está abordando especificamente sobre isso. O Matheus Sarmé Salomão, ele traz aqui um comentário falando sobre a questão de fechamento de agências bancárias, dizendo que muitas cidades já fecharam, como Macaé, ele cita como exemplo Macaé e Foz do Iguaçu. Nós já falamos sobre bancos no bloco anterior, né? Por enquanto aqui funciona com 30% de atendimento. Né? Isso. Foi um entendimento que nós tivemos no final de semana com o procurador do município, o Dr. Japaz. Hoje vai funcionar com 30% da sua capacidade. Durante o decorrer do dia ou da semana a gente pode rever essa questão. E tem dois comentários aqui do... esse aqui depois eu trago, mas esses dois aqui, João Marcelo e da Márcia Oliveira, falam sobre a questão de ônibus. Segundo os dois, falando aqui que os idosos, o que pode ser feito com os idosos que estão andando nos ônibus. E o João Marcelo da pergunta vai além, por que não baixar um decreto que proíba os idosos nos ônibus? Ele é rodoviário, motorista de ônibus, diz que estou com mais de 15 agora. Porque, na verdade, a recomendação é para o idoso ficar em casa. Na verdade, ele não deveria nem estar na rua. Sair em caso de emergência. O idoso e pessoas com alguma doença, uma questão de saúde, devem ficar em casa. Eles não é obrigado porque não existe uma lei obrigando a ficar em casa. É recomendado e pedimos, por favor, que eles fiquem em casa. A questão dos ônibus também está no decreto, está lá na parte de baixo do decreto, e que Felipe vai fazer o estudo dele lá do MTT para restringir essa questão de capacidade. E se eu não me engano, como é uma coisa que me afeta diretamente, eu acabei não gravando, mas fica suspensa a utilização das gratuidades no transporte coletivo para estudantes da rede pública de ensino, justamente porque não tem aula. Não tem aula. Então é só para reforçar. E Felipe vai fazer as adaptações necessárias pela quantidade de ônibus versus passageiros. Ontem eu estava vendo os ônibus... Desculpa. Desculpa. Ontem eu estava vendo os ônibus passando pela cidade, né? A gente fica olhando pela janela, que é a distração que nos resta. A gente fica olhando pela janela e os ônibus vazios. O que é importante também, que as pessoas... Claro. Né? É um reflexo de que boa parte da população... Tá aderindo à questão de ficar em casa. A nossa preocupação aí como governo é a questão do lazer, né? As pessoas entendem, por exemplo, o comércio não vai abrir, tem as limitações do decreto agora. É ficar em casa, não é para ir para a rua, passear, correr, jogar bola. Ontem a gente teve muita reclamação, muita denúncia tinha partida de futebol ocorrendo no município. Então, assim, não é para se aglomerar. A partir de futebol pode se colocar para frente. Então, coloque-se para frente. E aí, a partir de agora, com a ajuda da guarda, com as forças de segurança, a gente vai fazer esse processo, em alguns casos de recomendação, em outros casos de se valer cumprir o decreto. E aí é uma situação diferente. A gente, obviamente, vai usar o bom senso, vai usar a conversa, mas é para resolver. Não é para ficar balebando, não, nem enrolando a gente. Então, eu estou sendo bem claro e objetivo e firme aqui agora, porque não é uma questão de saúde pública, não é uma questão de município de Campos, é o mundo inteiro que está vivendo essa realidade. Sim. E o comerciante e aquelas pessoas que estão no decreto, elas têm que compreender que é para cumprir, e nós vamos fazer cumprir.
seja no bom senso ou seja na força, aí seja através de multa, de lacre de comércio ou a questão de utilização de polícia. Então a gente vai fazer o que tem que ser feito. Certo. Só falar aqui que estão chegando comentários, minha bateria está acabando, Marco. Depois você vai verificando aí se chegar mais algum comentário pertinente. Minha bateria está acabando, mas tem um aqui do Rodrigo Rezende, já participou outras vezes também, ele perguntando como que fica a situação de renovação de alvarás para ambulantes neste momento. Tá parado. Não tem atendimento externo. Não tem atendimento externo. Obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta. Só reforçando o que eu falei no bloco anterior. O atendimento da postura está reduzido a caso emergencial. Então, novos pedidos e renovações está parado. Obviamente, quando esse momento acabar, todos aqueles que se enquadram dentro da data que a portaria saiu, eles podem ir lá fazer o processo de renovação sem problema nenhum. JC Cordeiro, Vitor Montalvão, bom dia. Reforça a recomendação em relação às igrejas. Obrigado, sucesso a você e toda a equipe. Eu também vou reforçar isso. Recomendação ainda, mas vocês estão estudando se pode baixar isso em decreto, alguma coisa nesse sentido? Sim, existe essa conversa entre nós, do governo, de baixar um decreto, até também um pedido do Dr. Marcelo Lessa, para que reforce a recomendação que ele colocou no sábado. E aí, enquanto esse processo não sai desse decreto, se realmente o prefeito entender que tem que ser decretado, a gente pediu bom senso através da recomendação do MP. E aí, Arnaldo, vale lembrar que a recomendação do MP, embora seja uma recomendação, tem as sanções que o promotor colocou lá, caso não se cumpra. Então, é uma recomendação para se cumprir. E é bom a gente botar também que não, a recomendação do Ministério Público, ela não é direcionada à religião X ou Y. São todas. São igrejas católicas, como eu coloquei, já tinha essa recomendação do bispo, são as igrejas evangélicas, são os terreiros de Umbanda e Candomblé, são todas as religiões, todos os lugares onde possa centro espírita, kardecista, onde possa ter aglomeração de pessoas. É importante você frisar isso, porque dentro da própria postura, aí no nosso atendimento diário, vou fugir rapidamente do nosso assunto principal, uma vez nós fizemos uma fiscalização por questões de som alto numa determinada religião, e eles se sentiram altamente ofendidos porque nós fizemos o processo de fiscalização por causa do som. E isso aí, independente de religião, independente da proteção que existe para aquela liberdade de culto, existe a questão da regra das leis referente ao som. Então, assim, nesse momento, evitar aglomeração, voltando ao nosso assunto, evitar aglomeração independente de qual seja a religião. Meu celular, como eu falei, a bateria já foi. Não, aqui a gente vai conduzindo aqui, porque tem algumas perguntas que são pertinentes e as pessoas ficam fazendo os comentários, e é sempre bom a gente reforçar de quem está chegando. Por exemplo, a Leandra Alves pede para você repetir o número para denúncia, mas a gente pode deixar essa questão de denúncia para o final. Agora, bares, você falou sobre fiscalização no fim de semana, e já encontrando alguma resistência aí. A partir de hoje, todos os bares têm de estar fechados, não tem flexibilização, não. É tudo fechado. Bares e restaurantes. Foi boa, excelente pergunta, foi a grande dúvida dos comerciantes de bares, restaurantes, lanchonetes e afins, tá? Todo mundo que mexe com público externo. Até ontem era para fechar às 10 horas. Hoje é para fechar, independente da hora. Vitor, como é que eu vou trabalhar? Delivery, entrega, porta fechada, atendimento por telefone, entrega com motoboy. Você não pode... Vitor, eu posso abrir meia porta? Não. Porta fechada. A pessoa não pode pegar no comércio. Você tem que fazer a entrega. É justamente para evitar o decreto, a aglomeração e evitar que as pessoas saiam de casa. Elas têm que sair de casa em questões emergenciais. E aí ao meu ver também, um entendimento particular, supermercado é uma coisa emergencial porque é comida para dentro de casa. Então ele vai ficar aberto por conta disso e outros afins referentes a isso. Mas aí, voltando e entrando no assunto novamente, aí no bom senso, na recomendação a partir de hoje, a gente vai começar a conversar com os supermercados para se controlar essa entrada dentro, que também não adianta a gente restringir. Exatamente. 90% do comércio, se o supermercado está fazendo o que a gente está... Não que ele esteja fazendo, mas pela demanda que ele está absorvendo, tem aglomeração de pessoas lá dentro. Ontem eu tive que ir no supermercado.
Tava lotado. Tá lotado. É porque as pessoas também as pessoas também entram no desespero, na paranoia de que não vai ter mais comida, fica com medo de abastecimento, o que é compreensível num momento como esse, mas tem que ter um pouco de cautela, né? E ontem mesmo, por exemplo, eu já estou sabendo que tem supermercados em Campos fazendo a entrega por telefone. Você compra por telefone, eles já estão fazendo a entrega. Cada vez então mais. aí são duas coisas, né? Primeiro, prestigiar o comércio do seu bairro, o supermercado do seu bairro, para evitar aquela super rede tá com a quantidade maior de pessoas, né, aglomeradas. Então, se você pode comprar no pequeno supermercado, no mini mercado, faça isso primeiro para ajudar economicamente aquela situação e também para evitar aglomeração num grande supermercado. Se você pode por telefone, o ideal neste momento é que você faça a compra por telefone. Trazer aqui o comentário do JC Cordeiro em relação à sua resposta anterior, que ele bota aqui: exato, Arnaldo, como evangélico eu encontro uma enorme dificuldade de mostrar que o momento não é para aglomeração e cabe a nós estarmos sujeitos e submissos às orientações das autoridades, e agradece aqui a resposta. Eu conversei com o pastor Sábio, desculpe te cortar, Arnaldo, Sim. Com o pastor na sexta-feira, eu e o Amaral conversando, aí naquele momento, sexta-feira, não tinha recomendação, eu estava no bom senso, conversando com ele, porque estava tendo um culto. E aí eu senti um pouco daquele caso ali, de um pouco de dificuldade de entendimento, que o ideal não seria aglomerar pessoas, e a hora que a igreja estava cheia. Aí ele me falou uma frase que eu fiquei muito triste, porque eu só vou cumprir se tiver decreto, se for determinação. Embora ali esteja no bom senso, a gente já estava prevendo que existia uma recomendação, mas aí não estava na recomendação, mas ele já mandou a frase: eu só vou cumprir se tiver determinação. De uma certa forma, copiando aquele Silas Malafaia que disse: se quiser fechar o meu templo e acabar com o meu culto, vai ter que me processar e vai ter que botar na justiça. Poxa. Nesse momento de crise, eu acho que nesse momento de crise, o bom senso sempre tem que prevalecer, e a fala transparente e com bom senso também. E de comum acordo, né? Com senso geral. E aí a gente tem que ver essas situações, principalmente essas pessoas que têm maior capitalidade de fala. A gente tem que... As lideranças, né? Lideranças, eu não queria falar liderança, mas sim, não virar político, né? Não, são lideranças, não são lideranças só políticas, são lideranças religiosas, né? Lógico. Tem como são você falou, formadores de opinião. Formadores de opinião, capitalidade de fala. A gente tem que prestar atenção nas atitudes dessas pessoas, cara. Porque aqui a gente não tá brincando. Eu não saio de casa às 6h30 da manhã, vocês não saem de casa às 6h30 da manhã pra brincar, pra falar que é pra ficar em casa. A gente tá falando um assunto sério. A gente tá falando um assunto do mundo inteiro. Por exemplo, a Itália, ontem morreram 600 pessoas, ontem morreram 700. E a Itália, gente. Itália com toda a sua população, que é menor que a nossa, seu sistema de saúde, que é absurdamente mais adequado. É o pior da Europa. Não, mas tudo bem. Mas se comparar com o nosso, nosso sistema de saúde é muito ruim. Vai colocar à frente a gente. Ontem até apareceu no Fantástico, a matéria do Fantástico, falando da saúde aí na Europa, aí aproveitando que o Marcos falou que é ruim da Itália, mas ao meu ver, tem um atendimento melhor que o nosso, nosso como geral. Só a Alemanha está tranquila, que tem 25 mil UTIs, 25 mil respiradores, quer dizer, cada UTI tem o seu respirador, e a taxa de mortalidade do coronavírus lá é baixíssima, porque eles têm o sistema de prevenção, a capacidade de teste dele cumpre fielmente 12 mil testes por dia. É absurdo o que a Alemanha tem de saúde pública. Então, assim, não é uma realidade nossa, infelizmente, a nível nacional, mas o que a gente tem que fazer agora é restringir para que a curva possa ser, como todo mundo está dizendo, mais achatada. Bom, seguindo, vamos seguir. Sim, o Flávio Cruz Siqueira, ele coloca que quando a gente falava sobre essa questão de alimentos, ele coloca que a questão não é a falta de alimento, e sim estocar para evitar estar exposto ao vírus na rua, né? Então tem assim... Evitar sair, né? As pessoas estão assim, com muito receio de ter que sair depois para ter que buscar
compra por alimentos. E eu tava conversando ontem, falando que eu tô vendo até gente anunciando promoção, então até contrassenso, né? Eu vi na TV promoção de queima de estoque. Não dá essa altura do campeonato. Não é um momento, né? Não é um momento. Não é um momento, entender. Aí é o bom senso, é aquilo que a gente falou dos líderes, né? Das pessoas que têm mais capacidade de opinião, e entender que não é o momento, é o momento das pessoas ficarem em casa. É chato a gente ficar falando a cada frase isso, mas nós vamos falar isso durante o decorrer da semana inteira, e eu acredito que vocês aqui também irão falar isso a semana inteira, ou praticamente o dia inteiro, ficar em casa. Quem tiver que trabalhar realmente, vá trabalhar, mas vá com cuidado, vá com precaução. Quem não tiver que trabalhar, graças a Deus, fique em casa com sua família, para que a gente possa ter um achatamento e que a gente possa ter uma menor contaminação, que a contaminação vai existir, independente de tudo que a gente está fazendo, a contaminação vai existir, mas que a gente possa ser uma contaminação menor do que a gente está prevendo. Quer dizer, eu ia falar que até o próprio ministro esteja prevendo. Embora ele falou que o nosso ápice vai ser lá para o dia 20 de abril, né? Que essa semana, eu até vi um vídeo ele falando que essa semana agora é primordial para o ápice acontecer lá no dia 20 de abril. Então essa semana, não é que é só essa semana nós vamos ficar em casa, mas essa semana é primordial para prevenir o ápice que vai acontecer do dia 20 ao dia 30 de abril, que é onde, segundo ele, aí fala do ministro da Saúde, que segundo ele, pode o sistema entrar em colapso. E lembrando as pessoas que o coronavírus, segundo vários médicos, não é um vírus altamente letal. Ele é um vírus que dá um sintoma de gripe, e se a pessoa tiver, como a gente já falou aqui várias vezes, imunidade baixa, idosos e tal, como toda pneumonia, por exemplo, é mortal para um idoso. Não, tendo coronavírus ou não tendo, amigo. Se tiver o coronavírus aí, não vai ter jeito, porque ele vai atuar exatamente na área respiratória, cardiorrespiratória. A grande dificuldade, rapidamente, Marco, a grande preocupação dos governos, né, independente dos níveis, é esse atendimento nas unidades de saúde, pela quantidade. Quantidade e também por causa do respirador, que é o aparelho que mantém a pessoa que está em estado grave, mantém respirando. Então, o Aloysio fez uma matéria, desculpe te cortar, falando que aqui em Campos não se sabe quantos respiradores tem, nem na rede pública, nem na privada. Olha só, não se sabe. E aí é bom frisar isso, porque, voltando à fala do ministro, saúde pública e privada. Então, assim, não se a gente não se cuidar, a fala dele, se a gente não se cuidar, não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Você não vai ser. Você não vai ter aonde ser atendido. Então, agora, vamos ficar em casa. Se você está com algum sintoma que você desconfia, mas está dando para levar bem e tal, se cuida dentro de casa. Porque se você vai, e todo mundo que estiver nessa situação vai para posto de saúde, você cria um caos. Né? E às vezes as pessoas mais urgentes acabam não sendo atendidas. Isso é o colapso da rede de saúde. Isso é o colapso da rede de saúde. Esse é o grande risco de colapso. Né? Todo mundo indo para o hospital a qualquer sintoma, qualquer tosse. Tem que ficar atento, tem que monitorar. Apareceu mais de um sintoma, vai para a porta de entrada. Esse é a grande situação, porque lá é a triagem, são as UPHs. A gente está fazendo um papel de meio que de orientar mesmo, né, como proceder. Então, vá para as UPHs em caso de suspeita, de lá vai ser feita a triagem, aí sim pode ser encaminhado para o centro de referência, que vai ser a beneficência portuguesa. Então, é todo esse contexto. Agora, Vitor, hoje é o primeiro dia que vocês vão atuar com o decreto. Como que vai a equipe para a rua a partir de agora? Vocês já vão com força policial? Só vai acionar a força policial se necessário? Como que é a estratégia de trabalho a partir de hoje? Eu vou sair daqui agora. Primeiro vou ligar para o procurador Zé Paz. Inicialmente, o nosso trabalho vai ser de fiscalização. Eu acho que tudo sentir. Vou falar uma frase aqui no popular: sentir o clima. Sentir o clima, como vai ser essa receptividade do comerciante que está infringindo o decreto para com os fiscais. Se a gente achar necessidade de já andar com a viatura policial, a viatura da guarda, também vamos fazer isso.
A princípio, eu acho que não tem necessidade, que eu acho que as pessoas, por mais que eles estejam descumprindo um decreto, se a gente vai abordar, ela está descumprindo. Um decreto, eu acho que vai existir, prevalecer o bom senso. Então, muitas das vezes, aí já é caso vivido, as pessoas esperam, pagam para ver. Se vai existir o processo de fiscalização mesmo. E vai existir, tá? Vai existir, que eu vou sair daqui agora, a gente vai se reunir, vai conversar e vai marcar a melhor estratégia para começar. Então, já começou a partir de agora, e eu espero, sinceramente, não precisar usar a força policial, porque eu acho que é um entendimento de todos que a gente está vivendo um momento de emergência. Claro. Só pra gente concluir, foi até, acho que a Leandra que comentou, desculpa porque meu celular descarregou mesmo, eu acabei já entregando o do Vitor, pedindo para repetir, para reforçar os canais de comunicação. Sim, foi Leandra, sim. Os canais de comunicação para denúncia, caso de quem esteja descumprindo o decreto. Sim, 98-168-3645, esse é o telefone da postura, tá? A ouvidoria já está funcionando, inclusive, agora. 98-168-3645. Ou, se você, a população, o ouvinte, achar melhor, pode me mandar mensagem no Message, no Instagram, lá do chat do Instagram, não tem problema nenhum, respondo todo mundo com a maior paciência do mundo, tiro dúvida de todo mundo, não tem problema nenhum. Obviamente, às vezes a gente demora um pouco para responder, mas não tem uma pessoa que eu não responda o questionamento. Então, repetindo, na postura, que é o local ideal para reclamação, 98-168-3645, ou lá nas redes sociais, em que eu possa falar diretamente. Reforçando, Arnaldo e Marco, pedindo, por favor, aos comerciantes que fechem as portas caso vocês não estejam na suspensão do decreto. Feche as portas, porque aí dá maior tranquilidade para a gente e a gente possa diminuir já de imediato essa questão da fiscalização. Acredito que o trabalho da fiscalização vai ocorrer durante todo esse processo de pandemia, todo esse processo de decreto. Eu peço às pessoas, por favor, tenham paciência, que nós vamos em todos os locais. Campos é a maior cidade do estado do Rio de Janeiro territorialmente. Farol a Santo Eduardo, obrigado. Santo Eduardo, tem Ururaí, tem Caxeta, tem... Enfim, é muito extenso. Campos é muito extenso. Nós temos, obviamente, uma capacidade de fiscalização bem reduzida comparada ao tamanho da cidade, mas podem ficar tranquilos que eu vou em todo local. Já tenho conversado com o MP, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda, Segurança Pública, está todo mundo afinado para que a gente possa fazer o decreto, fazer valer por causa da nossa saúde. Aí é minha, a sua que está ouvindo e das nossas famílias. Bom, Arnaldo, vamos encerrando por aqui. O Vitor tem muito o que fazer hoje. Vitor, o máximo que eu posso te desejar é saúde para você aguentar essa barra, que eu desejo também para nós aqui todos que estamos trabalhando, que estamos aqui, né? Que infelizmente a rádio precisa seguir o compromisso dela. Sim, claro. Que é de informar e orientar os nossos ouvintes da melhor maneira possível. Com certeza. Mas que todos saibam que nós estamos nos cuidando da melhor maneira possível, porque também é o teu negócio. O impossível também, o que a gente não pode evitar, a gente não pode evitar. Mas o que a gente pode trabalhar para informar é isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Pode falar? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês abertamente, dando a oportunidade dos ouvintes esclarecerem as dúvidas deles. Eu entendo a seriedade do trabalho da imprensa. Eu entendo que vocês têm um papel fundamental no esclarecimento da população e quero parabenizar o Grupo Folha como um todo, aí vem a rádio, vem o jornal, vem a TV, pela seriedade que está tratando o caso do coronavírus no nosso município. Imprensa séria, imprensa comprometida com a população que a gente está precisando, e é isso que eu coloco no colo e carrego e defendo, responsabilidade na fala, responsabilidade com o município. Parabéns por você estar exercendo esse trabalho fundamental. Eu me coloco à disposição, independente da hora, meu telefone está 24 horas, para esclarecer, para tirar a dúvida de vocês e da população. Obrigado, Arnaldo, também pela oportunidade.
Valeu, bom trabalho para você, trabalho para você, Arnaldo. Sei que fervendo redação, embora a redação física tá vazia, mas cada um nas suas casas, trabalhando em home office. E sucesso no trabalho de vocês, tá bom? Vamos a um pequeno intervalo, voltamos dentro de instantes com a Folha, a Manhã Folha, com o melhor da música para você. E daqui a pouquinho também teremos o direto da redação. Que nem tá. A Prefeitura de Campos tem um recado importante para você. Em caso de sintomas leves como tosse, febre, permaneça em casa e isolado dos outros familiares. Se os sintomas se agravarem ou havendo cansaço e dificuldade para respirar, procure uma dessas 4 unidades: UPA, UPH de Guarulhos, UPH de Travessão ou UPH São José em Goitacazes. Colabore e compartilhe essas informações. Juntos, vamos superar esse desafio. Começou a Páscoa compartilhada Super Bom Ganhe 2. Margarina Cleibon 500 gramas 3,49. Lasanha Sadia Sabores 600 gramas 8,99. Batata congelada Pif Paf 2 quilos 16,99 ou 15,99 na caderneta. Gatorade Sabores 500 ml 2,99. Suco Maguari 900 ml 3,99. Ovo de Páscoa Tropical ao leite ou crocante 150 gramas 11,99 ou 10,99 na caderneta. Ofertas válidas até terça-feira. Participe, ganhe 2. Super Bom, faz parte da sua vida. Todas as terças ao meio-dia, Folha Saúde.